Oi, eu sou o Mauro, da TM27, eu vou apresentar para vocês essa monitoria de Farmaco 1 sobre anestésicos. Eu baseei essa monitoria na aula que eu tive de anestésicos, então se tiver alguma mudança de um ano para o outro e eu não abordar esses conteúdos, vocês podem me mandar mensagem sem problema nenhum que eu vou esclarecer essas dúvidas. Bem, eu vou começar falando sobre os anestésicos pela história. É interessante que quando a gente pensa em anestesia, parece uma coisa muito dependente de tecnologias, de indústria farmacêutica. Só que os seres humanos, durante a história, acharam diversas maneiras de anestesiar as pessoas durante procedimentos cirúrgicos ou para manejar a dor de alguém, usando produtos naturais, como a mandrágora, a flor da papoula, de onde extraíam o ópio, a maconha. E isso, por muitos anos, eram as únicas alternativas que se tinha para que os procedimentos cirúrgicos e para que o manejo de dor fosse eficaz. Mas eles não são muito consistentes, eles não conseguem produzir uma anestesia geral que consiga fazer com que o paciente não tenha dor durante todo o procedimento e que o procedimento possa ocorrer sem nenhum distúrbio muito grave. Isso mudou a partir do século XIX, com o desenvolvimento do éter para esse fim, que começou a ser usado. É um anestésico inalatório e que revolucionou a área da anestesiologia, foi onde começou a era da anestesia geral. Bem, mas o que é anestesia? Eu acho que as pessoas se confundem quando elas pensam em anestesia e pensam em analgesia, em tirar a dor. E a analgesia faz parte da anestesia, mas a anestesia não se resume a isso. Então, quando alguém toma paracetamol, ele não está sendo anestesiado ou não está sob efeito de anestesia, porque a analgesia é só uma parte da anestesia. Então, o que os anestesistas fazem é fazer uma associação de drogas, na maioria das vezes, para produzir, eu gosto dessa definição, que é a perda de toda e qualquer modalidade sensorial. E na anestesia geral é necessário haver a indução de inconsciência. Então não é só inibir ou perder essa modalidade sensorial que é a dor, mas também os movimentos, os reflexos e, caso seja anestesia geral, também precisa de inconsciência. Então a pessoa, além de tudo isso, não pode estar consciente. E na anestesia geral existem 5 efeitos principais que se buscam nessa associação de fármacos, que são a perda de consciência, a amnésia, que é esquecer tudo que aconteceu durante o procedimento. É importante, né? Porque ninguém quer lembrar de alguma coisa que aconteceu ali. A analgesia, então, importante, mas não se resume a isso. Inibição dos reflexos autônomos e relaxamento da musculatura esquelética. Então, esses são os objetivos principais durante a anestesia geral. E é difícil você encontrar um fármaco que vai fazer tudo isso para um procedimento grande ou complexo. Talvez o procedimento mais simples você consiga fazer anestesia só com um fármaco, talvez uma anestesia local pode ser feita apenas com um fármaco, porque você não precisa que o paciente esteja inconsciente, mas na anestesia geral isso é difícil de acontecer. Bom, mas como que esses anestésicos conseguem anestesiar alguém? Qual que é o mecanismo de ação? É importante saber esse mecanismo e entender como ele funciona. Bom, os anestésicos eles agem na sinapse dos neurônios. Então eles vão agir lá no sistema nervoso central, deprimindo o sistema nervoso central. Como eles deprimem? Bom, eles vão agir em alguns canais que fazem parte do impulso nervoso. Então, vocês sabem que o impulso nervoso depende das cargas dos íons que estão influindo e afluindo pelas membranas pós-sinápticas e pré-sinápticas. Então, vão ter canais de cloreto, canais de potássio, canais de sódio, todos vão gerar influxo e efluxo de íons, e isso vai mudar o potencial de membrana e vai gerar despolarização e gerar o impulso nervoso, certo? Bom, os anestésicos vão agir nos receptores desses canais e vão sempre gerar a depressão, então vocês têm que pensar isso. E eles vão agir tanto nos receptores excitatórios quanto inibitórios. Então, nos inibitórios, o que eles vão fazer? Vão potencializar a inibição. Então, quais são os canais inibitórios? Os canais de cloreto, que vão gerar um influxo de cloreto para a membrana pós-sináptica. Então, quanto mais cloreto, mais negativo, mais hiperpolarizado, mais difícil de despolarizar. Então, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar bem pouco sensível à despolarização e não vai transmitir sinapse.
Então, eles vão potencializar esse influxo de cloreto. Então, tem que pensar isso. O receptor de glicina, o receptor de GABA, que são receptores inibitórios, eles, quando acionados, vão gerar um influxo de cloreto para a membrana pós-sináptica, vai deixar tudo negativo, não vai conseguir despolarizar. E é isso que você quer essa depressão. Outra forma é a partir do canal de potássio, que pode ser um pouco confuso, porque o potássio tem carga positiva, mas não. Porque ele está gerando um efluxo, não um influxo, de íons potássio para fora da membrana pós-sináptica. Então ele está jogando para fora, está bombeando para fora o potássio, está jogando as cargas positivas para fora. Ou seja, lá dentro vai ficar negativo, porque você perdeu cargas positivas. Então, o que os fármacos vão fazer? Eles vão potencializar isso. Eles vão fazer com que esse fluxo de potássio seja maior para que a despolarização não, a hiperpolarização seja maior. Tá bem. Mas e lá naquele neurônio, naquela sinapse excitatória, como que vai ser? É só pensar. O anestésico vai deprimir o sistema nervoso central. Então, ele vai agir lá, potencializando, não, inibindo a sinapse excitatória. Então, em vez de potencializar que nem na inibitória, ele vai inibir. Então, para os receptores de NMDA, que são os receptores de glutamato, que promovem um influxo de sódio e de magnésio com carga de cálcio, com cargas negativas, positivas, para dentro da membrana pós-sináptica, ele vai diminuir esse influxo. Então, vai ter menos carga positiva entrando, isso vai gerar uma hiperpolarização. Ou, na verdade, não vai gerar uma hiperpolarização, mas vai dificultar a despolarização, porque vai ter menos carga positiva entrando. A mesma coisa vale para os canais de sódio e para os canais com receptor de acetilcolina. Ele vai sempre diminuir esse influxo de cargas positivas, então vai dificultar a despolarização. Acho que deu para entender. Então, agora que esse mecanismo passou, vamos falar um pouco sobre as fases da anestesia. Bem, existem as fases do procedimento anestésico, então a indução, a manutenção e a recuperação. E existem as fases relacionadas a quão profunda é essa anestesia. Então, falando sobre o procedimento geral, a indução é quando você vai induzir o estado anestésico no paciente. Geralmente se usa fármacos intravenosos, como Propofol, e ele vai induzir rapidamente esse estado anestésico. Depois disso, esse estado anestésico tem que ser mantido durante todo o procedimento. Então, você vai usar, pode ser também um fármaco intravenoso ou um fármaco inalatório para manter esse estado anestésico de forma consistente durante todo o procedimento. E depois você vai precisar tirar esses fármacos e fazer a pessoa se recuperar do estado anestésico. Acordar, tirar a ventilação mecânica se tiver, para a pessoa ficar bem depois do estado anestésico. Durante esse período, existem alguns sinais que foram descritos pelo Gödel, quando as pessoas estavam anestesiadas por éter, de quão profunda é essa anestesia. A primeira é quando a pessoa para de sentir dor, mas ainda está acordada, ainda está se movendo, ela só não sente dor. O segundo é quando a pessoa começa a delirar, começa a ficar agressiva, falar coisas que não fazem sentido. E se você administrar bem rápido o medicamento, essa fase pode passar rápido. Só que você tem que ter cuidado, porque a janela terapêutica tem que ser respeitada. Então você não pode passar do limite que a pessoa pode chegar no estágio 3, que é a anestesia que você quer, a anestesia cirúrgica, ou no estágio 4, em que vai ter uma paralisia bulbar e vai gerar morte, porque você vai deprimir tanto o sistema nervoso central que ele não vai aguentar e o corpo vai parar e a pessoa vai morrer. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Bem, agora falando sobre como selecionar o anestésico, para produzir uma sedação mas uma anestesia geral. Bem, você tem que pensar em todos os sistemas que podem ser afetados por esses fármacos. E a partir disso, fazer sua seleção, levando em consideração que procedimento vai ser feito. Então, uma bariátrica vai precisar de uma anestesia específica, que não é a mesma de uma neurocirurgia. E porque a abordagem cirúrgica vai ser diferente, a lesão tecidual vai ser diferente, o local onde essa lesão aconteceu vai ser diferente. Então, tudo isso vai afetar a seleção. Além disso, você tem que levar em consideração a individualidade do paciente. Ele vai ter comorbidades, ele vai ter uma idade, ele vai ter um peso, todos que vão afetar, com certeza, o metabolismo daquele fármaco e como ele vai agir na pessoa. Os principais sistemas afetados e que devem ser levados em consideração são esses. O sistema cardiorrespiratório. Existem muitos
fármacos que vão causar depressão do sistema cardiovascular, depressão do sistema respiratório. O sistema respiratório pode ser afetado pelos anestésicos inalatórios, então você vai ter que pensar em qualquer comorbidade que possa afetar esse sistema. O sistema renal e o hepático estão responsáveis pela metabolização desses fármacos. Então, uma pessoa que tem alguma comorbidade que afete esses sistemas também vai afetar, consequentemente, a metabolização desses fármacos. O sistema nervoso central, obviamente, é muito sensível e ele vai estar sempre deprimido na anestesia, porque esse é o objetivo da anestesia. Só que alguns fármacos vão ter efeitos colaterais no sistema nervoso central que vão ser indesejáveis para alguns procedimentos e algumas comorbidades. Então, isso tem que ser levado em consideração. E a gestação, como para qualquer tratamento farmacológico, precisa ser pensada, porque muitos fármacos não se sabe se são ou não teratogênicos, e alguns se sabe que são e têm que ser evitados. Além disso, a homeostase do sistema da mulher ou da pessoa que está gestando muda completamente, né? Não é igual de uma pessoa que não está gestando. Então, você precisa levar isso em consideração quando você estiver anestesiando essa pessoa. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, caso a professora tenha indicado que é importante você saber exemplos específicos, né, de quais fármacos podem afetar quais sistemas. Então, por exemplo, no coração, o alotano e alguns outros anestésicos vão sim sensibilizar ele a efeitos arritmiogênicos e simpatomiméticos. Ou seja, alguém que tem uma arritmia ou já teve alguma arritmia pode estar sob risco usando esses anestésicos. Então, talvez outros tenham que ser selecionados que não tenham esse efeito indesejado. O pulmão, obviamente, os fármacos inalados vão afetar ele, vão causar broncodilatação, mas também vão afetar outras partes do sistema respiratório que podem comprometer a saúde do paciente. Então, isso também tem que ser pensado. Exemplos disso são os anestésicos IV e os opioides. Os hidrocarbonetos halogenados podem liberar metabólitos que vão afetar o rim e o fígado e vão se acumular com administrações repetidas. Então, isso também tem que pensar. Para pessoas com comorbidades como epilepsia, miastenia graves, doença neuromuscular e circulação cerebral comprometida, isso pode, dependendo do anestésico, pode ser piorado. Então, você tem que lembrar disso. E na gravidez, o óxido nitroso e o benzodiazepínico não são opções ideais, porque o óxido nitroso causa essa anemia plástica no feto, e os benzodiazepínicos podem causar tanto palato aberto e também hipotonia temporária e alterações na termorregulação do recém-nascido. Então, benzodiazepínico e óxido nitroso não para a gravidez. Bem, agora falando um pouco especificamente sobre os anestésicos intravenosos. Aqui tem uma tabela com alguns exemplos dos principais anestésicos intravenosos, sua velocidade de indução, os seus efeitos adversos e algumas notas em relação a eles. Então, se vocês quiserem revisar isso, essa tabela é muito boa, vocês podem revisar. Mas o que eu acho que é importante de se lembrar é que os anestésicos intravenosos, eles são usados tanto para indução quanto para manutenção do estado de anestesia durante os procedimentos. E o Propofol é o principal deles, né, que é usado por conta do seu... por ser vantajoso em procedimentos que é necessário um retorno rápido do estado anestésico, porque ele tem um retorno muito rápido. O tiopental não é mais tão usado, mas historicamente foi muito usado, tem um perfil de segurança muito bom. O etomidato é bom porque ele não gera tanta depressão cardíaca. E a cetamina ou a ketamina é boa para pacientes com asma ou para crianças submetidas a procedimentos bem curtos e dolorosos. Então essas são algumas indicações de anestésicos intravenosos específicos. Mas é legal lembrar que eles são bons para uma indução rápida, também podem ser usados para manutenção da cirurgia. Já os anestésicos inalatórios, eles causam uma broncodilatação, mas eles diminuem a ventilação espontânea e a vasoconstrição pulmonar hipóxica. Se vocês tiverem aula com a
Rebeca, vocês sabem o que é vasoconstrição pulmonar hipóxica, que é basicamente quando o seu pulmão está doente, as áreas que não estão sendo ventiladas, não estão recebendo oxigênio, de uma forma bem esperta do pulmão, ele vai parar de mandar sangue para lá. Então, as partes doentes não recebem sangue. Tem uma vasoconstrição em resposta à hipoxemia. Por isso que é vasoconstrição pulmonar hipóxica. Então, só vai ir sangue para o lugar que estava sendo ventilado. E isso é importante, porque você quer que só sangue vá para lugar que tem oxigênio. Se não tem oxigênio, não faz sentido esse sangue. E os anestésicos inalatórios vão inibir esse mecanismo, que é importante, né, para você maximizar lá a eficácia do seu pulmão doente. Então, pessoas com pulmão doente precisam se lembrar disso. Além disso, a potência desses anestésicos é medida através desse CAM, que é a concentração alveolar mínima, para que esse anestésico produza a eliminação do movimento em 50% dos pacientes, estimulados com uma incisão na parte medial. Então, é assim que você quantifica a potência desses fármacos, você pode comparar eles baseado nessa potência. Então, para raciocinar, a CAM é pequena quando o anestésico é potente. Então, você precisa de uma quantidade menor do fármaco para gerar essa inibição do movimento. E, como no caso do sevoflurano, agora para anestésicos menos potentes como óxido nitroso, essa CAM vai ser maior, porque você precisa de uma maior quantidade de óxido nitroso para gerar essa inibição de movimento. Aqui a gente tem exemplos de alguns efeitos colaterais que esses anestésicos inalatórios podem gerar. Então, arritmias, o alotano pode gerar, pode diminuir o débito cardíaco, então todos eles aqui diminuem o débito cardíaco, diminuem a pressão arterial, eles podem inibir ou estimular reflexos respiratórios, eles podem ter toxicidade tanto hepática quanto renal. Então, lembra que eu falei anteriormente? Esses são os sistemas que você precisa pensar quando você for selecionar qual anestesia você vai dar para o paciente, porque dependendo de cada fármaco, ele pode ter um efeito negativo ou positivo para esses problemas. Aqui eu trouxe um texto de um dos livros de farmacologia que eu acho muito bom para ilustrar onde esses fármacos meio que ficam lá durante o procedimento. Então, se você já acompanhou uma cirurgia, ou você quer acompanhar uma cirurgia, presta atenção que isso é um cenário muito comum nos procedimentos cirúrgicos, que é assim, nesses procedimentos cirúrgicos mais complexos, o primeiro fármaco que vai ser administrado, provavelmente, vai ser um benzodiazepínico, que é uma medicação sedativa e ansiolítica. Então, você vai lá, aqui vai ter tipo uma sequência dos fármacos que geralmente são administrados, um exemplo, né? Em que ordem eles são administrados e para quê. Então, primeiro uma pré-medicação sedativa, que é o benzodiazepínico. Depois, você vai induzir a anestesia com um anestésico intravenoso para indução rápida, por exemplo, Propofol. Depois disso, você vai usar o quê? Um opioide analgésico. Então, você vai usar uma fentanila, por exemplo, para tirar a dor durante e também depois da cirurgia. Aí depois você vai fazer o quê? Você vai manter, então já passamos pelo estágio de indução, já colocou o monitoramento lá na pessoa, já entubou a pessoa se necessário. Agora a gente vai manter esse estado anestésico. Com o quê? Um anestésico inalatório, por exemplo, para manutenção, como óxido nitroso ou isoflurano. Você também vai usar o quê? Um bloqueador neuromuscular, porque dentre aqueles 5 efeitos que você precisa para a anestesia, você precisa diminuir os reflexos e os movimentos, né? Então, por isso, um bloqueador neuromuscular, para produzir o relaxamento muscular apropriado. Exemplo, Vecurone. Além disso, eles podem usar também um antiemético muito comum, é a ondansetrona, que é o famoso Vonal Flash, Vonal alguma coisa, que é aquele que você coloca debaixo da língua. Ondansetrona. Mas, enfim, pode ser administrado também nesses casos de cirurgia. Também pode ser usado a atropina, um antagonista muscarínico, para prevenir a bradicardia, para reduzir as secreções brônquicas e salivares. E daí, próximo ao final do procedimento, você pode ainda usar um agente anticolinesterásico para reverter o bloqueio neuromuscular que você fez lá com o Vecurônio, para que não tenha um relaxamento muscular tão grande.
E depois você ainda pode usar um opioide para aliviar a dor pós-operatória, que é importante. Então você viu que nessa sequência tem exemplos de fármacos que são usados durante um procedimento. Então são muitos fármacos. E eles variam, né? Esse é exemplo de um, mas dependendo de tudo que eu falei, pode variar. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre... Isso tudo era sobre anestesia geral. Primeiro eu falei sobre anestesia como um todo, foquei na anestesia geral, agora eu vou falar sobre os anestésicos locais. Anestésico local não é só anestésico tópico, aqueles anestésicos que você passa na gengiva, quando você está com afta. Não. Anestésico local é quando você não vai fazer anestesia geral. Então, isso pode ser uma anestesia, um bloqueio de ramo. Então, por exemplo, você vai anestesiar só o braço esquerdo, você vai anestesiar de um lugar para baixo, tipo, qualquer tipo de anestesia que não seja geral, uma anestesia local. Então, isso é muito comum. E a gente precisa entender como esses fármacos funcionam. Não é o mesmo mecanismo. Então, o mecanismo dos anestésicos locais é através do bloqueio de outro canal, que é... Porque eles não vão agir no sistema nervoso central, idealmente, né? É diferente a lógica dos anestésicos gerais, que você vai deprimir o sistema nervoso central e vai inibir todas aquelas modalidades sensoriais. Não. Aqui você vai agir no nervo, né? Naquele nervo específico, e vai inibir todas aquelas modalidades sensoriais dessa região específica que você quer anestesiar. Então você não pode agir no sistema nervoso central, você não pode agir naqueles receptores de GABA ou de glutamato. Você tem que agir em uma coisa que tem em todos os nervos, que são os canais de sódio. Então, eles vão lá e eles vão se ligar de uma forma reversível nesses canais de sódio, bloqueando o transporte dos íons, então impedindo a despolarização. Porque como não vai entrar em íon positivo, não vai ter como despolarizar. Então não vai ser transmitido nenhuma sinapse a partir daquele ponto. Então você não vai sentir absolutamente nada depois daquele ponto. Nada vai acontecer a partir do local que você anestesiar. Eles podem atuar numa parte do sistema nervoso ou numa fibra específica nervosa. E assim o mecanismo de ação dos anestésicos locais. Existem vários exemplos de anestésicos locais que são muito comuns. Então, lidocaína, procaína, entre outras caínas, são anestésicos locais muito comuns. Eles têm algumas características, então eles podem variar baseado na sua biotransformação, na sua toxicidade, na chance de desenvolver reação alérgica, no início de ação. Aqui tem uma tabela legal com alguns exemplos, caso seja importante vocês memorizarem. Eu usaria essa tabela porque ela está bem resumida e ela fala sobre muita coisa: potência, início, duração. E tudo isso, né, você vai precisar saber para você definir qual que você vai usar como escolha para a sua anestesia local. Esses anestésicos locais também têm reações adversas, então não é só porque eles não estão agindo diretamente no sistema nervoso central que eles não têm reações adversas. Então, alguns dos mesmos sistemas da anestesia geral vão ser afetados. O sistema nervoso central, ele pode ser afetado, mas gerando inquietação, em vez de uma depressão que acontece na anestesia geral. Então, pode gerar inquietação, tremor, pode progredir para uma convulsão crônica, e depois disso pode vir sim a depressão e até o óbito, por insuficiência respiratória. Também pode afetar o sistema cardiovascular, principalmente no coração. Ele vai diminuir a excitabilidade elétrica, a velocidade de condução e a força de contração. Então esses são 3 efeitos no coração que eu acho legal lembrar, importante lembrar, sobre as reações adversas desses anestésicos. Além disso, na musculatura lisa, eles vão deprimir a contração do intestino e relaxar a musculatura lisa dos brônquios e dos vasos sanguíneos. Isso é importante de saber também, então, bom lembrar essa partezinha. Também vão agir na junção neuromuscular e na sinapse ganglionar, porque eles vão interferir naquela transmissão e, enfim, podem interferir nessa região também do sistema. E eles são sujeitos à hipersensibilidade. Então, alguns indivíduos podem desenvolver hipersensibilidade a esses anestésicos e daí vai parecer uma alergia mesmo. Então, vai ter dermatite alérgica, pode ter uma crise de asma e entre outras coisas. Então, a pessoa vai ter uma reação alérgica àquele medicamento e eles estão sujeitos a isso. Aqui, eu trouxe uma tabela bem legal que ela tem exemplos de anestesias locais, né? Então, o método que eles fizeram,
qual é o seu uso, que fármaco eles usam e os seus efeitos adversos. Então, por exemplo, aqui a gente tem anestesia de superfície. O que é anestesia de superfície? É uma coisa tópica. Então, no nariz, na boca, na árvore brônquica, na córnea, no trato uterino, tudo isso pode ser usado, por exemplo, lidocaína, pode ser usado para anestesiar essa região. Então, por exemplo, quando você vai fazer um procedimento nesses locais, você pode usar esses anestésicos que eles vão anestesiar. Na pele, não vai ser muito útil porque a pele é uma barreira, né? Então, ele não vai conseguir agir lá nos nervos. Mas nas mucosas, principalmente, né, no nariz, nas mucosas da boca, na árvore brônquica, na mucosa ali, tudo isso ele pode sim ser útil. Na anestesia infiltrativa, então, por exemplo, quando você vai fazer... Vamos supor que você tem, tipo, uma bolinha aqui debaixo da pele e você quer tirar com o dermato. O que o dermato vai fazer? Ele vai colocar uma anestesia local aqui, né? Ele vai injetar na pele e ele também pode infiltrar e deixar meio que o líquido anestésico lá naquela região para anestesiar toda a área que vai sofrer lesão, né, no procedimento. Aí ele corta e arranca seu negocinho, seu caroço que você tem na testa. Então, esse seria um exemplo de anestesia infiltrativa. Vários fármacos podem ser usados. Também tem um bloqueio, né? Então, você vai injetar num tronco nervoso. Então, por exemplo, o plexo braquial. Você vai querer fazer uma cirurgia no braço, só que você não quer correr o risco de uma anestesia geral. Você pode bloquear, a partir do plexo braquial para baixo, toda essa condução nervosa, e daí ele não vai conseguir mais mandar estímulo nervoso para o cérebro, você não vai mais sentir dor, você não vai mais mover o braço, não vai fazer mais nada. Então, esse é um bloqueio de nervo, também um exemplo muito importante de procedimento. A epidural também é um exemplo muito comum, né, que você vai... A mesma coisa que o plexo, só que daí vai ser, enfim, de algum lugar para baixo, você não vai mais sentir dor. E isso não precisa também estar desacordado, né? Você pode se manter acordado durante esse procedimento. Eu falei, então, um pouco sobre cada coisa. Esse assunto é infinito. Então, existe uma especialidade médica, você faz 3 anos de residência para saber tudo sobre isso. Eles estudam muita farmacologia. Então, não tem como falar sobre tudo, mas eu acho que eu dei uma resumida legal em todos esses tópicos abordados. Se eu não tiver falado sobre alguma coisa que você não entendeu, me manda mensagem que eu responderei prontamente. Eu usei alguns livros que eu acho bom de farmaco para entender melhor, para preparar essa monitoria. Então, esses são as referências. E eu recomendo principalmente o Farmacologia Ilustrada, eu acho muito bom. Muito fácil de entender, eles são bem curtos e diretos. E com várias imagens interessantes. Então, olhem aqui. Eu também vou mandar um questionário para vocês responderem depois desse vídeo, com algumas questões que eu acho que são questões no estilo do que geralmente é cobrado nas provas. Acho muito legal vocês fazerem como um método de autoavaliação e também como preparação. Vão ter questões fáceis, médias e difíceis. E é isso. Qualquer dúvida, me mande mensagem que eu tô aqui. Obrigado.